Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E a partir deste episódio aqui do nosso podcast, O Espírito do Evangelho, nós vamos sempre procurar refletir sobre alguns temas a partir do Evangelho e da doutrina espírita. Temas que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Pelo menos é essa a ideia, a nossa intenção de estarmos sempre em conexão com o conteúdo tanto do Evangelho, do Novo Testamento, quanto da doutrina espírita. E aí, toda quarta-feira, vai ter programa novo por aqui, como já é de hábito o nosso podcast, que vai estar sempre à disposição, não só lá no nosso canal no YouTube, como também nos aplicativos de áudio. Então, agora vocês vão ter mais opções para poder ouvir as exposições evangélicas que nós já fazíamos só em vídeo lá no canal do YouTube. Então, vai estar disponível esse conteúdo no Spotify, Apple, no Google Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros aplicativos de áudio, tem vários. E também nós sugerimos que vocês nos sigam em nossas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter. Só procurar lá como O Espírito do Evangelho, e assim você vai ficar sempre informado ou informada das novidades aqui do nosso canal. Bom, e neste episódio de hoje, nós conversaremos sobre dois temas muito interessantes e importantes, a caridade e a esperança, a partir do próximo bloco. Bem, então, vamos lá? Vamos começar? Vamos iniciar a nossa conversa sobre a caridade. Nos últimos dias, nós temos visto com mais frequência no noticiário as informações sobre o aumento no número de pessoas que estão passando fome no Brasil, o número de desempregados, enfim, uma situação social muito dramática. Uma reportagem aqui do site UOL mostrou recentemente que pessoas estão procurando postos de saúde aqui em São Paulo em busca de alimento. Olha só a situação. Quem quiser ver essa reportagem, ler esse material, o link está na descrição do episódio. O próprio UOL conversou com o médico sanitarista Gonzalo Vecinas sobre esse aumento da fome. E nós vamos ouvir agora um trecho da resposta dele sobre esse assunto. A doença chama-se fome. Como é que se combate a fome? Seria bom que a gente combatesse a fome acabando com a pobreza, mas no momento o que nós temos que fazer já, agora, é distribuir comida para os pobres que não estão tendo acesso à comida. Então, esse sujeito que desmaiou aí, que eu li na reportagem, é uma coisa terrível. Mas isso está se tornando a nossa média, a realidade. Como é que se combate a fome? Distribuindo comida. Não tem outro jeito de combater a fome. Então, ouvimos aqui um pedaço da resposta do médico sanitarista Gonzalo Vecina, dada ao portal UOL, sobre o aumento da fome no Brasil. E como ele mesmo diz, precisamos dar comida para essas pessoas. No entanto, curiosamente, o que vemos é a ação de alguns municípios que tentam impedir que pessoas, por exemplo, deem esmola para aqueles que estão aí nessa situação de pobreza. Veja só, não tem uma política pública e ainda assim tem uma questão de uma dificuldade de impedir as pessoas de ajudarem quem está pedindo aí alguma ajuda, algum auxílio. O padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, e uma voz ativa no auxílio aí aos moradores de rua, tem denunciado essa prática de restrição à esmola que tem tido a adesão de algumas cidades brasileiras, infelizmente. E aí, lendo e vendo tudo isso, eu me lembrei de dois textos publicados por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra que foi lançada lá em abril de 1864. 1864, gravem bem isso. Vamos lá um pouquinho depois da metade do século XIX. No capítulo 13 desta obra, com o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, Kardec publica dois textos do espírito Cáritas, que teria sido martirizado em Roma em 305, no ano 305. Alguns lugares falam em 300, mas o fato é que ela teria sido martirizada em Roma por volta aí do ano 300. Na Revista Espírita, de 1862, Kardec associa a Cáritas a Santa Irene. Bem, no primeiro texto, que está lá no item 13 desse capítulo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz o seguinte: chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Então veja que interessante.
Ela começa o texto, muito bonito esse começo, se apresentando. Chamo-me caridade. E vejam só, ela é o caminho principal que conduz a Deus. Olha a importância da caridade. Segui-me. Ela fala, poxa, me sigam, né? Porque eu sou a meta. Eu sou aquele objetivo, eu sou aquilo que vai mover vocês dentro de uma ideia de evolução espiritual. E que todos nós devemos aqui estar o quê? Nos preocupando com isso. Essa é a meta que nós temos que seguir, temos que alcançar para sermos o quê? Espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. Então vejam a importância da caridade. Tanto que a máxima espírita é fora da caridade, não há salvação. Começa a ficar tudo muito mais claro para nós. Inclusive, essa frase, fora da caridade não há salvação, como vocês bem sabem, é título do capítulo 15, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o texto, ele é muito interessante, é a sequência do texto. E nós vamos aqui seguir, vamos ler aqui mais alguns trechos desse texto de Cáritas, pela tradução do Herculano Pires. Então, depois dessa abertura muito bonitinha, ela fala o seguinte aqui. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado, ela está triste, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Olha só a situação difícil, ela vendo aquela situação de miséria, ela vai falar um pouquinho mais para frente aqui sobre isso, mas como ela está chateada com aquela situação. Então ela fala o seguinte, inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão, paciência, Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me, diz aqui Cáritas, e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados, ou seja, ela espiritualmente estava dando essa sustentação, essa ajuda, dando um alento no coração dessas mães que estavam lá passando por uma situação muito difícil. Diz ela aqui, eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. Olha só, tinha fome. E que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Então eu repetia, né, a Cáritas falando aqui, coragem, coragem. E uma pobre mãe, diz ela, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser, que só encontrava um seio estéril, alimento insuficiente. Ou seja, essa mãe, ela ouve Cáritas falando, dando esse alento, e ela, num gesto de desespero, mesmo não vendo o espírito, ela oferece aquela criança para Cáritas, porque a questão da fome era uma questão insuportável, né? Não sabia mais o que fazer, como ela podia alimentar aquela criança. Então, por isso que ela está dizendo aqui, aquele pobre pequeno ser que só encontrava num seio estéril, ou seja, não tinha leite, não tinha mais nada lá, alimento insuficiente. Segue Cáritas. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados da sua miséria. Então, isso aqui, veja só, não é que as pessoas gostam de ficar na rua pedindo esmola, que há uma máfia aí de pessoas, como muitos aí gostam de colocar, eles gostam porque eles ganham muito dinheiro com as esmolas. Isso não existe, ninguém, sabe, pode ter um ou outro caso, mas não é a maioria não quer viver dessa maneira. E é o que ela está dizendo aqui. Estão atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles que jamais mendigaram. E veja só, quando nós vamos aqui na Praça da Sé, ou em algumas regiões aqui de São Paulo, nós estamos vendo famílias inteiras acampadas, coisa que nós não víamos antes, e hoje nós estamos vendo. Então veja como é uma situação realmente complicada, né? E Cáritas aqui, um texto foi psicografado em 1861, parece que ela está escrevendo hoje, vendo a realidade que nós estamos aqui presenciando. Então ela fala aqui, e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou para toda parte estimular a beneficência, ou seja,
ela está falando por eles, ela está lá tentando inspirar outras pessoas que de repente se sensibilizem com aquela situação e ajudem aquelas pessoas que estão agora numa situação muito difícil. Então ela está lá tentando estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo. No nosso caso aqui, tem gente que não tem gás, não tem mais nada, porque não tem como comprar isso, está tentando queimar lenha. Né? A lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é muito importante. Ela fala o seguinte, não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Então, se ela chega e fala, vocês têm que fazer isso, ela está mandando, não é uma questão de livre-arbítrio de cada um de nós. Ela está aqui sugerindo apenas que nós, pela nossa boa vontade, pela nossa evolução espiritual, por nós termos aí uma compaixão em relação ao nosso próximo, nós vamos e fazemos algo. Vamos fazer alguma coisa a respeito, mas não que ela está mandando, porque senão nós não teríamos mérito. Temos que ter essa consciência e praticar uma ação. E diz ela aqui, então, se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. E eu vos digo, diz Cáritas, eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. E aí ela finaliza aqui, Cáritas finaliza dizendo o seguinte, segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos. Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Ela finaliza aqui esse primeiro texto, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, no capítulo também 13, um texto que vale a pena vocês lerem. Esse texto aqui já é praticamente autoexplicativo, eu não preciso nem fazer muito comentário a respeito. É um texto muito interessante, muito atual para as necessidades, para as questões que nós estamos passando hoje. Portanto, nós não devemos perder a oportunidade de fazer a caridade em nenhum momento, ainda mais em uma situação como a que nós estamos vivendo em nosso país, com tantas pessoas passando por dificuldades, por necessidades. E é interessante também porque Cáritas, nós temos uma prece, né? A prece de Cáritas. Eu não sei se todos vocês sabem, mas é sempre legal a gente comentar que essa prece de Cáritas é um texto que veio por meio de uma psicografia, ou pelo menos teria vindo a partir de uma psicografia na véspera do Natal de 1873. Então, é uma obra psicografada. Só para nós lembrarmos aqui da prece de Cáritas, o texto abre, né, falando o seguinte: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponha no coração do homem a compaixão e a caridade. Como nós estamos precisando, né, que Deus coloque no coração de vários homens aqui a compaixão e a caridade. Segue aqui mais um trechinho da prece de Cáritas. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. E aí vem a frase que eu acho muito importante, até para nós encerrarmos aqui a leitura dessa prece, que continua, vocês sabem, vocês conhecem bem essa prece, mas acho que essa frase aqui é muito interessante para nós. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Esperança para aqueles que sofrem, diz aqui a prece de Cáritas. Por isso que, fazendo a caridade, nós vamos dar esperança a quem está hoje sem perspectiva. Aliás, esperança é o tema da nossa segunda reflexão no programa de hoje. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Bem, depois de falarmos aí sobre a caridade, agora nós vamos falar sobre esperança. E aí vocês devem estar se perguntando, como
como ter esperança ou manter a esperança em um mundo tão desafiador como o nosso? Como? Como que a gente faz isso? Às vezes bate um desânimo, temos que reconhecer aqui que ninguém nos ouça, né? Mas às vezes bate um desânimo. Mas nós precisamos reagir a esse, vamos dizer, baixo astral. E por quê? Quem explica é o historiador Leandro Carnal. Ele fez um comentário sobre a esperança no canal Band News TV. Nós vamos ver aqui um trechinho do Carnal. Vamos lá. Esperança é uma grande virtude. Esperança aposta num futuro melhor. A esperança é o traço de quem aposta na melhoria. Quando eu perco a esperança, eu perdi praticamente tudo. Eu perdi qualquer possibilidade de investir num futuro melhor. Sem esperança, não existe amanhã. Sem esperança, não se busca o horizonte. Perder a esperança não é apenas tornar-se mais triste. Perder a esperança é perder o futuro e perder a si. Então, como diz aqui o historiador Leandro Carnal, e vocês ouviram, sem esperança deixo de fazer qualquer coisa, sem esperança não existe amanhã. Por outro lado, quem tem esperança aposta na melhoria, investe em um futuro melhor, diz ele aqui. Ou seja, a esperança é você acreditar na possibilidade de que algo ocorra, é a expectativa de uma mudança. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque nós todos que estamos aqui hoje ouvindo esse programa e ouvindo aqui um pouquinho sobre esperança, óbvio que nós queremos uma melhoria em nossas vidas, mas como termos esperança nesse mundo desafiador, que foi a questão que nós colocamos aqui logo no início, principalmente nesse mundo material, falamos no primeiro bloco muito sobre essa questão da fome, isso realmente nos coloca um pouco para baixo, ver irmãos passando necessidade. E é essa reflexão que nos propõe Paulo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, a última a ser escrita pelo apóstolo. E ele nos fala lá no capítulo 5, no versículo 5, na carta aos Romanos, diz aqui Paulo, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Isso aqui é uma frase muito bonita e é importante isso. Veja como a esperança ela é tão importante, ela é tão assim, necessária, que como ele diz aqui, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O que ele está derramando em nossos corações? Não só o amor, mas a esperança de nós seguirmos em frente, de melhorarmos, de não ficarmos abatidos, né? Então é isso que Paulo está tentando aqui nos incentivar, estava tentando incentivar a comunidade lá em Roma, dos primeiros cristãos, dos primeiros seguidores de Jesus, e está valendo para nós também aqui, 2000 e tantos anos depois, estamos aqui falando sobre isso, porque é muito interessante a gente ver como as coisas se repetem. Então, Paulo fala coisas lá há 2000 anos que continuam servindo, mas muito bem para nós. Nós vimos no bloco anterior Cálitas escrevendo lá um texto em 1861, que parece que ela escreveu hoje, o que apenas mostra que a nossa elevação moral na humanidade vai andando muito devagarinho em comparação à evolução material. Nós temos que mudar isso de alguma forma, temos que melhorar essa situação. Por isso que Bezerra de Menezes, o espírito, e Bezerra de Menezes, como muitos de vocês sabem, foi um importante espírita, final do século XIX, foi primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele, então, fez uma comunicação pela psicografia do escritor e palestrante José Carlos de Luca, que ele mostra para nós o seguinte, puxa, não desanime, né? Ele nos dá aqui um incentivo ao não desanimar. E ele fala o seguinte, mantenhamos viva a chama da esperança. Esta chama vai guiar nossos passos durante a noite escura e tempestuosa. Olha só, essa chama que vai guiar nossos passos durante a noite escura e tempestuosa, naqueles momentos que estão mais desafiadores, no momento que a gente está falando assim, puxa, cadê? Não estou vendo uma luz no final do túnel. Então é isso que ele está dizendo aqui. Durante essa noite escura e tempestuosa, vamos manter viva essa chama da esperança, porque o amanhecer para um novo dia não tardará. Um momento vai melhorar, a situação melhora, né? Perseverem, nada temam, porque Jesus está no leme. Jesus está no leme. Então, quem é o Waze espiritual, o nosso GPS espiritual? É Jesus.
Então nós temos que nos conectar com ele que vai nos dar esse caminho, e aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele também falava em João. Então nós temos que nos conectar com ele para não perdermos essa conexão, para não perdermos esse caminho, para não perdermos a esperança, que é o que acaba nos movimentando, fazendo com que nós sigamos em frente. Mas eu acho que é também importante aqui, nessa nossa reflexão, falarmos um pouco sobre um outro aspecto da esperança, porque senão nós ficamos achando o seguinte: a esperança resolve tudo. Vou ficar deitado na minha cama e não vou fazer nada, não vou nem ouvir palestra aqui no YouTube ou nos aplicativos de áudio, porque o plano espiritual vai fazer tudo por mim. Não é assim. E Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, foi o autor espiritual de várias obras, entre eles o livro Fonte Viva, ele nos alerta sobre a diferença de ter esperança e ficarmos de braços cruzados, esperando que algo aconteça. Está lá no capítulo 103 do livro Fonte Viva, que tem o título Esperar e Alcançar. Diz ele lá, esperança não é inação, diz Emmanuel. Esperança não é você ficar de braços cruzados, não é ficar olhando para o teto, não adianta. E um bom resumo de tudo isso que nós estamos vendo, e estamos aqui lendo e comentando com vocês, está também num outro livro chamado Luz na Tempestade. Luz na Tempestade. Falamos agora há pouco sobre essa questão da tempestade, né? Bezerra de Menezes comenta, tem essa tempestade, tem essa noite muito escura e tal. E agora nós temos um livro chamado Luz na Tempestade, cujo autor espiritual é Maximilian. E nesse livro tem um capítulo, que é claro, nós estamos falando Luz na Tempestade, tem que ter um capítulo chamado Esperança. E ele nos diz o seguinte aqui, o Maximilian: esperança é crer que sempre somos auxiliados pelos trabalhadores do bem, mesmo quando parece que nossas preces não são ouvidas. Olha só. Esperança, diz aqui o Maximilian, é nunca ter medo, sabendo que Deus está ao nosso lado e nos protege sempre, mesmo que não estejamos nada de acordo com essa vontade, com essa direção que a coisa está tomando. E desejos pessoais. Então, não adianta. A gente pode querer ir para o norte, mas de repente você tem que ir para a zona leste. Não tem como você escapar disso. Então, aqui são as considerações que retiramos do livro Luz na Tempestade, do autor espiritual Maximilian. Bem, mas de qualquer forma, se tudo isso que nós conversamos aqui, se tudo isso que nós mencionamos, falamos de Paulo, falamos de Bezerra de Menezes, falamos de Emmanuel, falamos aqui do Maximilian, mas tudo assim, puxa, mas tem um momento que não dá. Tem um momento que a coisa não está funcionando, eu não estou conseguindo reagir, estou parecendo aquela hiena do desenho animado, sabe? Ó vida, ó dor, ó azar, nem esquece. Isso aí a gente tem que dar um jeito de sair dessa situação, tem que sair desse nível pré-sal do abatimento. Então, se o desânimo chegar, pensem na música que ficou muito famosa, porque até foi tema de uma novela, a música Tá Escrito, o Grupo Revelação, na época, era o Grupo Revelação, o vocalista era o Xande de Pilares, que foi um dos autores aqui, um dos compositores, e o texto é muito interessante e vai nos ajudar aqui numa reflexão. Então, por exemplo, o que está dizendo aqui o texto dessa canção? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Vamos lembrar lá de Paulo, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O que está dizendo a letra aqui? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, porque está amparado por Deus. Deus está enchendo o nosso coração de esperança. Se na vida encontrar dissabor, ou seja, dificuldades, e como nós encontramos dificuldades, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro, diz a letra, não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, diz a canção. A chuva só vem quando tem que molhar. Então, às vezes, tem aquelas viradas em nossas vidas e dá aquele desânimo, mas como ele está dizendo aqui, a chuva só vem quando tem que molhar. Às vezes nós temos que passar por uma situação de provas. Na vida é preciso aprender, diz a canção. Se colhe o bem que plantar, e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E aí vem o refrão, que é fantástico. Esse refrão, acho que vai movimentar vocês aí naquele momento que a coisa está meio difícil, está meio para baixo. Ele fala o seguinte: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar
que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Olha só, vou até repetir. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. A hora de cada um de nós aqui vai chegar. Mas nós temos que, para aproveitar esse momento, quando nossa hora chegar, nós temos que manter o quê? A esperança viva, e saber que nós estamos sempre amparados pelo plano espiritual e pelos nossos mentores. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso programa. Falamos aqui um pouquinho sobre esperança, falamos um pouquinho sobre caridade. Então, aguardo a todos vocês aí na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.